Hoje, sexta-feira, dia 25 de setembro de 2020, o dia que o Senhor já criou, já realizou, já projetou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Bom, nós estamos falando sobre a palavra de Deus, sempre pensando um pouquinho, depois orando a respeito, orando pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos queridos, né? Estamos num tempo não fácil, não muito fácil, né? Porque a Bíblia diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, claro que se de um lado nós temos as preocupações, as dificuldades, do outro nós temos o alento de estarmos sob a proteção, sob a condição espiritual que o Senhor tem sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. Bom dia, Eva, tudo bem? Deus abençoe, estou orando por vocês, hein? Deus abençoe aí, você, o Carlos, as meninas, os genros, o netinho, em nome de Jesus, teu trabalho também, né, Eva? Sempre estou orando pelo teu trabalho. Vamos estar colocando diante do altar do Senhor nossa casa, nossa família, exatamente por causa disso. Porque sempre nós passamos por situações e circunstâncias que só o Senhor pode resolver, só o Senhor pode alterar, só o Senhor pode interferir, só o Senhor pode agir de uma maneira que a nós, né, réis mortais, não podemos, mas o Senhor com certeza, a Bíblia diz o seguinte, que o querer e o efetuar estão nas suas mãos. Bom dia, minha tia Rosália, Deus abençoe a senhora, também aí todo mundo aí, família, filhas, filho, nora, genros, netos, Deus abençoe a todos vocês aí, em nome de Jesus. Estamos falando sobre a palavra do Senhor, usando como base as parábolas, não apenas a parábola, quando está escrito na Bíblia parábola, porque no Antigo Testamento, na maioria das vezes, não está escrito, né? Mas o sentido da parábola e o que significa o sentido da alegoria, da figura de linguagem, né? Da metáfora, ou até mesmo quando se lê sobre fábulas, alguma historinha que um profeta, um servo de Deus fala, e o que significa isso para nós como ensino. Bom dia, Magda, Deus abençoe você. Bom dia, Bispo Antônio, Deus abençoe tua casa, tua família, em nome de Jesus. Então, dando continuidade, estamos lendo a palavra do último profeta do Antigo Testamento, né? Se eu for olhar no sentido assim apenas da quantidade de livros do Antigo Testamento, que são 39, então é o livro de número 39, né? Que é o livro de Malaquias. Se eu for contar só os livros dos profetas, então é o livro de número 17, porque são 17 profetas. Mas se eu for contar como os profetas menores, é o livro de número 12, porque são 12 profetas menores no Antigo Testamento, e o livro de Malaquias é o último livro. Então vamos continuar, Malaquias capítulo 3, eu estou lendo, a gente está pensando nesses dias de Malaquias capítulo 3, do versículo 6 a 12, principalmente sobre dízimos e ofertas, porque diz a palavra do Senhor, e o Senhor falando, exortando o povo, seu povo, diante de uma audiência, de uma reunião solene, onde essa reunião é a sexta reunião, ou seja, é a sexta audiência. Eu sempre falo que seria a sexta instância, né? Porque cada hora que o Senhor convoca é uma dimensão, é um patamar de responsabilidade, também de ensino, de exortação e também, claro, como não, de puxar a orelha do povo, né? O Senhor puxando a orelha do povo, para que o povo possa pensar, refletir a respeito. Então, Malaquias capítulo 3 diz assim: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. E antes, né? Por que nós roubamos ao Senhor? Aí o Senhor fala, vocês roubam nos dízimos e nas ofertas. Alguém poderia dizer assim, ora,
Deus é grande? Será que Deus está preocupado com seus valores, com seus tesouros, que não estão sendo acrescentados, não estão crescendo? E aí ele fala para o seu povo entregar, porque o seu povo está roubando os valores de Deus, Deus está precisando, Deus está com uma necessidade? Não é nada disso. Exatamente por causa disso que eu quero falar com você hoje, e sempre quando eu estou falando sobre dízimo e oferta, aliás, tudo que a gente conversa na palavra, né? Ela sempre acrescenta, ela nunca exclui nada. A palavra de Deus, como é a nossa vida, né? A gente, às vezes, eu vejo algumas pessoas dando testemunho, falando a respeito de alguma coisa, e as pessoas geralmente, nós, né? Não as pessoas, nós todos, né? Nós geralmente, nós excluímos, vamos dizer, coisas boas, coisas saudáveis, em detrimento daquilo que nós passamos anteriormente. Ou seja, nós ficamos machucados, nós ficamos traumatizados, nós ficamos ressentidos, amargurados, e por causa disso, nós pegamos valores, condições, ensinos espirituais, colocamos tudo no mesmo pacote e jogamos tudo fora. É aquilo que a gente ouve falar, principalmente os comentaristas, né, de jornal, de noticiários, de reportagens, eles colocam muito essa figura, que também não deixa de ser uma parábola, né? Eles falam assim, é jogar a água da bacia com o bebê junto, né? Jogar a água suja da bacia com o bebê junto. Ou seja, a água está suja? Está suja. Ela está na bacia? Está. Mas eu lavei o bebê toma um banho ali naquela bacia. Então não é porque a água da bacia está suja que eu vou, só por essa razão, jogar o bebê junto. Não, eu jogo a água suja, mas o bebê fica comigo. Bom, é o que dizem, né? Então a gente vai aprendendo, eu ouvindo vai aprendendo. Então, as coisas de Deus, elas são a mesma coisa, no sentido de que em tudo a gente aprende. A Bíblia, ela nos mostra de que até mesmo as questões ruins, os problemas, as dificuldades que nós passamos anteriormente, serviu para nós, para Deus e para nós. Para Deus como instrumento, como uma ferramenta, e para nós como uma experiência, para que nós pudéssemos crescer, amadurecer. Bom, dito tudo isso, falando sobre oferta e dízimo, juntando tudo isso que a gente já vem falando, e por favor, lá no YouTube tem lá, Malaquias 3, de 6 a 12, escreve lá, Rubens de Sá, Malaquias. E tem lá, de 3, de 6, de 1 a 12, aí vai cada ponto, né? Foram 8 partes de dízimo, e agora já estamos na terceira parte de oferta. Então está tudo escrito lá, está tudo falado, escrito não, falado eu leio, né? Está falado e a respeito. Mas uma coisa que a gente precisa pontuar é o que é propósito e consequência. Lembre-se sempre desses dois conceitos, propósito e consequência. Por quê? Porque quando a gente ouve as pessoas ministrarem oferta e dízimo, às vezes, a impressão que dá, e nem sempre a impressão, mas o pregador também está agindo, desculpe falar assim, mas de uma maneira um tanto quanto errada, ele está sublinhando a consequência, mas não sublinha com propósito. E aí fica aquela coisa meio discutível, né? Onde a impressão que dá para quem está ouvindo é que quem está ministrando dízimo e oferta, ou está pregando, está ensinando a respeito, está preocupado pela arrecadação, por aquilo que aquela reunião e as suas palavras podem trazer de resultado naquele momento, ou seja, consequência, resultado, consequência. E nem sempre o pregador,
aquele que está ensinando ou está falando a respeito disso, está plenamente convicto, sustentado, fundamentado no propósito. Então, quando a gente fala de oferta, agora falando mais especificamente de oferta, nós temos que entender que o propósito sempre vem à frente da consequência. E o propósito precisa sempre ser muito mais sublinhado do que a consequência, do que o resultado. Porque o Senhor sempre estará agindo, falando, ensinando, estabelecendo os seus estatutos, as suas leis, os seus preceitos, os seus juízos, os seus mandamentos no propósito e não na consequência. Isso faz uma total diferença. Porque quando eu vivo dessa maneira, entendo dessa maneira e começo a avaliar, a esquadrinhar os pensamentos, os sentimentos do coração de Deus no meu coração, então eu começo a entender as coisas. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo que fica bem claro. Eu anotei tantos textos aqui, mas em Filipenses, esse aqui eu não anotei, pelo menos não está escrito aqui, Filipenses, que diz assim, eu não anotei, mas eu vou ler. Filipenses capítulo 4, versículo 16, diz assim: porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Só para você lembrar, Paulo está agradecendo os tessalonicenses, os macedônios, e todos aqueles que estavam semeando na sua vida. Eu sempre falo assim, né? Quando a coisa é pessoal, eu sempre falo semeando, mas semeando no sentido ministerial. Depois eu vou falar a respeito em um outro momento, como se Paulo fosse a personificação da própria obra, né? A gente vê isso no Antigo Testamento, Elias, quando a viúva, a Bíblia fala que ele habita num cômodo na casa da viúva, ou seja, ele representa, ele incorpora a própria obra, como Eliseu, quando a mulher sunamita fala para o seu esposo: vejo que esse homem que passa por nós é um homem santo de Deus, e a palavra na sua boca é verdade. Ou seja, Eliseu, ele incorpora, ele é a própria obra de Deus, como Paulo na época. E eu sempre gosto de pegar Novo e Antigo Testamento para que não haja nenhuma confusão nisso, né? Então, como Paulo. Então, Paulo fala assim: recebi tudo e tenho abundância e estou suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Voltando aqui, qual é o sentimento de Paulo? Paulo diz assim: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Qual a intenção de Paulo? Então Paulo ministrava, ele falava que ele tinha necessidades na sua obra, nas suas viagens missionárias, não só no aspecto pessoal, mas no aspecto estrutural, né? E ele compartilha isso com as pessoas por onde ele passa, e essas pessoas, em comunhão, elas começam a enviar valores para Paulo. E Paulo, ele escreve agradecendo a todos que fazem isso. Por quê? Porque ele agradece. Porque ele está querendo que essas pessoas, na verdade, tenham o seu crédito aumentado diante do reino dos céus. Por quê? A gente já leu, não vou ler de novo.
Porque a oferta, a minha entrega, sempre, se eu fizer, né, de maneira, com os meus sentimentos, com o meu coração sincero, e dentro dos padrões, dos parâmetros, né, estabelecidos pela palavra, sempre lembrando isso. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o meu crédito. Qual o meu crédito? No banco? No vizinho? Na venda? Na indústria? No comércio? Não. Nas regiões celestiais. Porque a Bíblia fala que isso sobe, e Paulo mesmo fala, que isso sobe como sacrifício aceitável diante de Deus. Lá em Atos, quando Deus fala a respeito de Cornélio, fala, isso está subindo para a memória, para a minha memória, e a gente diz que sobe como memorial diante do altar do Senhor, tá? Lembre-se, a gente já leu, tanto o sangue de Abel, como diz a palavra, que sobe no altar do Senhor, clamando por justiça, como Hebreus capítulo 11, versículo 4, diz que a oferta de Abel fala até os dias de hoje. Ou seja, oração de Abel, o sangue de Abel, a vida de Abel e a sua oferta sobem conjuntamente, estão conjuntamente diante do altar. A oração de Cornélio e as esmolas que Cornélio dava, como diz a palavra, e agora no Novo Testamento, sobem como memorial diante do altar do Senhor. Novamente, Paulo escrevendo de que todas as ofertas que os macedônios, os tessalônicas estavam enviando para Paulo, estavam subindo, e o crédito dessas pessoas estava sendo elevado diante do altar do Senhor. Dito isso, eu quero falar sobre propósito e sobre consequência. Por quê? Veja só o que diz a palavra do Senhor em Ageu capítulo 1. Ageu capítulo 1. Ageu capítulo 1, eu vou ler aqui. Do versículo 2 em diante, não tem jeito. Eu queria resumir, mas vamos lá. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu e disse, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos. Mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, mais uma vez o Senhor falando, considerai o vosso passado. Versículo 9, esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, aí, olha Deus falando, é Deus falando, eu, com um assopro, dissipei. Por quê? Aí é Deus, né, que se coloca na posição do povo, e ele próprio se pergunta, por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus, olha aqui a natureza, a ação, o resultado da atitude do povo de Deus. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais
e sobre todo o trabalho das mãos. Então, é aquilo que eu sempre falo. A maldição, ela não vem da parte de Deus. A maldição é um resultado. Está totalmente conectado, é intrínseco àquilo que se faz. A maldição é o resultado da minha atitude. A minha atitude sempre vai levar à bênção ou à maldição. Não tem como eu passar numa situação, numa circunstância, de maneira imparcial, de maneira neutra, ou bem um ou bem o outro. E é exatamente o que Deus está falando ao povo. Ah, é? Vocês querem e estão preocupados com a casa de vocês, ou seja, com os negócios de vocês, com os absolutos de vocês, não tem problema, fiquem. Só que vocês estão deixando a minha obra para um segundo tempo, para um outro momento, e não é assim que funciona. Vamos abrir a palavra do Senhor em Levítico 23, que fala sobre a lei das primícias. Levítico 23. Mas daqui a pouco a gente lê o Novo Testamento também, para ninguém falar. Levítico 23, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés, Levítico 23, versículo 9. Está aqui no texto, é lei, estão dentro dos estatutos, né, dos 613 estatutos do Senhor que compõem a lei de Moisés. Aqui é a festa das primícias, está falando sobre essa festa, sobre essa celebração e o que significa. Vamos pegar o sentimento de Deus, vamos estar conscientes com aquilo que Deus pensa. Então vamos lá. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, ou seja, fizerem a colheita, né? Essa frase, cegardes a sua messe, significa fizerdes a colheita. Fazerem a colheita, né? Plantou, viu que está na hora de colher, começou a colher a plantação, aquela agricultura, aquele cultivo, tá? Então, trareis o molho das primícias da vossa messe aos sacerdotes. Ou seja, dando o exemplo do trigo, o povo estava lá, o trigo está na hora de colher. Então o que o povo faria? O povo pegaria o trigo, né? Abraçaria o trigo, quanto o braço pudesse pegar, abraçava, arrancava da terra, parava tudo, os colheitadores, os trabalhadores paravam a obra, e o principal, ou o dono daquela propriedade, o dono daquela terra, pegava aquele feixe inteiro e levava até o sacerdote. Então trareis o molho de primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceito. No dia imediato ao sábado o sacerdote moverá. Agora versículo, deixa eu ver aqui. Versículo 13, a sua oferta de manjares. Não, versículo 15, vou pular um pouquinho. Aqui está falando dos detalhes. Versículo 15. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado. Versículo 14 que é importante. Eu ia pular, mas não vou não. Não comereis pão, nem trigo, torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo. É estatuto perpétuo. Ou seja, o que é estatuto perpétuo para mim? É a mesma coisa que é estatuto perpétuo para Deus? O que eu acho? Deixa eu pensar. Estatuto perpétuo para Deus é alguma coisa contínua, que não tem tempo, é atemporal, é ad eterno. Então vai continuar. Estatuto perpétuo. Por vossas gerações em todas as vossas moradas. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta, movidas 7 semanas inteiras serão. Ou seja, 7 semanas inteiras são
7 vezes 7, dá 49, tá? Até o dia imediato ao sétimo sábado, contareis 50 dias. E então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Então, o que diz a lei das primícias, que é a festa das primícias? Hoje, o povo judeu chama de festa de Pentecostes, e a gente também chama de celebração de Pentecostes. Pentecostes vem de penta, vem de 50, tá? 50 dias. 50 dias depois do quê? Depois do primeiro feixe, depois da primeira colheita, que é exatamente, porque Deus é matemático, é exatamente a contagem do primeiro dia que o povo atravessa o Mar Vermelho e vai até a região do conglomerado, né? Do complexo de montes, lá da região de Sião, já volto a falar, do Monte Horebe, tá? Do Sinai, lembrei, da região do Sinai. Então, essas colinas do Sinai, entre elas está o Monte Horebe, foi onde o Senhor derramou por sobre Moisés as leis. E o povo ficou 50 dias estacionado naquele lugar, né? Mais ou menos, estacionado naquele lugar para receber a lei. Que, quando o povo chega na terra prometida, o povo começa a comemorar a festa das primícias a partir do primeiro feixe. Quando o primeiro feixe de trigo fica pronto, que o povo leva até a mão do sacerdote e o sacerdote confere, é contado 49 dias. Esses 49 dias, vamos chamar assim, é o tempo da festa. É o tempo em que o povo vai expressar a sua gratidão diante do Senhor. E exatamente no 50º dia, ou seja, no domingo, depois do 49º sábado, do 7º sábado, que é o 49º dia, no domingo acontece a oferta principal, que é a oferta das primícias estabelecido pelo Senhor. Ou seja, agora para você fazer uma projeção para o vocabulário mais pentecostal, né? Para uma manifestação mais profética, é exatamente o que acontece quando a palavra do Senhor, lá em Atos capítulo 1, capítulo 2, diz que o Espírito do Senhor desceu sobre os discípulos que estavam reunidos no cenáculo. Por quê? Porque foi no dia exatamente depois dos 49 dias, no 50º dia, quando o Espírito Santo batiza os discípulos do Senhor Jesus, né? Todos ali que estão reunidos, com línguas de fogo, como diz a palavra, porque o Espírito Santo se manifestou e ali começa o ministério da graça, o ministério do Espírito Santo. Tá? Tá lá em Atos, capítulo 1, capítulo 2. E você percebe que realmente quando Jesus ele ressurge no primeiro dia, que seria o dia da Páscoa, né? O domingo de Páscoa, que é o dia onde o agricultor pega o feixe e leva até o sacerdote para ser aferido àquela agricultura, e ao mesmo tempo o agricultor leva o seu principal, o seu melhor, o seu primeiro, o seu mais excelente, o seu primordial nas mãos do sacerdote. Então, por que isso? Qual a razão? Para que nós, como povo de Deus, possamos trazer à memória sempre o que significa o conceito de principal, de primeiro,
de mais excelente, porque é exatamente o que o Senhor falou para Abraão. Eu vou falar todos os textos, não dá mais para ler, mas eu vou falar, você lembra? É que o Senhor falou para Abraão, quando o Senhor fala para Abraão entregar Isaque. Por quê? Senhor, eu tenho que entregar Isaque. Abraão, porque é o teu primeiro. Porque é o teu primeiro filho. É a tua primeira colheita. É a tua colheita mais importante. Porque é significativa. Será, Abraão, que você vai ter mais filhos? Abraão, você já está com quase 120 anos. É o teu primeiro, o teu principal, o teu primordial. E está sob júdice toda a tua história de vida. Só que, Abraão, eu quero que você entregue para mim. Abraão fez por obrigação ou porque ele conhecia o seu Deus? E é claro que Abraão fez porque, dirigido pelo Senhor, ele fez de bom grado. E ali, Isaque foi oferecido. Vamos entender o propósito, não a consequência. Fica comigo aqui. Consequência deixa para depois. Vamos pensar no propósito. Por quê? Porque o primogênito de Abraão seria consagrado ao Senhor. Agora vamos andando na história. Quando acontecem as 9 pragas, quando chega na 10ª praga, qual que é a 10ª praga? Lembra? Responsabilidade, dízimo. Eu falei para você já. Vamos continuar. Agora a gente já está andando, já está entendendo. E aí, quando o Senhor, no 10º dia do mês de Abib, fala para Moisés falar ao povo para separarem um cordeiro sem mácula, imaculado. Para quê? Para que? Qual o propósito? Qual o propósito? O propósito era para que os primogênitos do povo de Deus pudessem ser preservados, porque a nuvem que levaria os primogênitos ao sacrifício passaria por sobre aquele lugar. E os moradores da terra de Gósen, porque estavam com o sangue do cordeiro às portas, nos umbrais das portas, eles foram livrados. Por quê? Qual a razão? Meu Deus! Porque se o primogênito tem que ser sacrificado e ofertado diante do Senhor, porque é principal, o povo seria impune, ao invés de viver imunidade, seria impune, né? Impunidade é diferente de imunidade, mas enfim. Por quê? Porque aquele cordeiro simboliza o Cordeiro de Deus que mais tarde seria entregue. Lembram-se? Vamos lá? Isaías, capítulo 53, já estou terminando. Isaías 53, diz aqui. Vou pegar só um pedaço do texto, porque todo mundo conhece, Isaías 53, diz assim, versículo 8, por juízo opressor foi arrebatado da sua linhagem quem dela o cogitou, porquanto foi cortado da terra dos valentes por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta. Pelo pecado verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Qual o propósito? O propósito era Deus já demonstrar que viria o cordeiro, e ele, como diz a palavra em outros textos, ele é as primícias,
porque Jesus foi entregue para que eu e você pudéssemos ser poupados. Por quê? Porque haveria o fruto do seu penoso trabalho, que somos todos nós, toda a humanidade, todas as gerações de homens e mulheres que declararam Jesus como Senhor e Salvador, ficaram sob essa proteção da bênção do Senhor, porque aceitaram a Jesus, aceitaram a oferta, aceitaram o principal, o primordial, as primícias do Senhor Deus e Pai, que entregou por nós em Jesus Cristo. Então, quando Abraão entrega Isaque, que Isaque é a primícia de Abraão, e quando Isaque levanta o cutelo para imolar, quando Abraão levanta o cutelo para imolar Isaque, a palavra do Senhor diz que o anjo bradou e falou: Abraão! Por quê? Deus estava preocupado com o propósito de Abraão e não com a consequência. Porque Deus está no controle de tudo. E porque Isaque foi prometido e foi sacrificado, e claro, aos olhos espirituais, Isaque foi morto aos olhos espirituais. Por quê? Alguém que amarra, né? Que se deixa amarrar, que põe a lenha embaixo, que faz o holocausto lá, vamos dizer, a mesa, né? A base, né? A prancha para servir ao Senhor. Faz ali, que é amarrado, e que aí vê o cutelo vindo na sua jugular, é claro que ele morreu, né? É claro que ele morreu. Aos olhos espirituais, sim. Físico não, porque Deus não permitiu. Mas, imagina, agora, quando Moisés e o povo entregam das suas primícias, resultado das primícias que foi entregue por Abraão na pessoa de Isaque. E quando eu imagino Deus olhando aquele povo, né? Balaão é quem diz, né? Lá no livro de Números, quando ele viu aquele povo, e Balaão sobe em 4 montes para poder falar contra o povo, e ele olha aquele povo indo em direção à terra prometida, mais de 3 milhões de pessoas. 3 milhões. Por causa de alguém que entregou as suas primícias. Porque quem estava ali? Ali estavam todos os Isaques. Porque eram todos descendentes de Abraão. Fruto da oferta de Abraão quando entregou Isaque no altar do Senhor. Então, foi para que Isaque não tivesse a sua oferta? Foi para que Abraão não tivesse a sua oferta? Foi para que Abraão ficasse sem Isaque? Não. Mas para que Isaque pudesse produzir frutos. Como nós hoje. Só nós na nossa geração, eu sempre digo isso. Se fosse colocado numa praça pública, aqueles só na nossa geração que dizem ser descendentes de Abraão, um velhinho de 120 anos, que entregou o seu primeiro filho no altar, e se hoje nós reunirmos numa praça todos aqueles que se dizem filhos de Abraão, sabe quantos seriam? Pelo menos 3 bilhões e 500 milhões de pessoas, entre as 3 religiões monoteístas, os cristãos, dividido em católicos e protestantes, né? Mas os cristãos, os judeus e os muçulmanos. 3 bilhões e 500 milhões de pessoas, pelo menos, estariam em praça pública dizendo-se filhos e herdeiros de Abraão. Então, o propósito de Deus, quando Ele nos ensina sobre oferta e dízimo, não é para ficar comentando, discutindo, e fica aquela coisa, é para a lei, é para o dia de hoje, era para ontem,
porque isso e aquilo, talvez traumatizados por atitudes de algumas pessoas que fizeram coisas erradas, ou que procederam, ou que encenaram de maneira errada, isso não anula o pensamento e a ideia e o sentimento de Deus a respeito de abundância. Porque o nosso Deus continua sendo Deus. Amém? E o nosso Deus não muda. Glória a Deus, estamos orando, clamando e colocando diante do Senhor. Amanhã tem mais, estamos falando sobre oferta. Hoje eu falei um pouquinho mais de primícias, né? A lei das primícias. E olha só a projeção, acabando no tempo de Pentecostes, né? E o que significa a lei de primícias, o sentimento de Deus como resultado da colheita, o derramar do Espírito Santo de Deus, o Espírito, a terceira pessoa da Trindade, meu Deus. E aí vem lá Paulo falando que ele é o penhor da nossa salvação. Senhor, é maravilhoso. A Bíblia, ela é maravilhosa, ela é rica. A palavra de Deus, ela é muito especial. E nós temos que pensar, meditar, né, refletir. São tantas coisas, Deus está nos falando. Isso é maravilhoso, a Ele toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela Tua palavra, pelos Teus servos que estão aqui, cada um dos Teus servos, a Magda aqui e outros como a Kátia, o Bispo Antônio, a Suzy. Deus abençoe a Cida, a Eva, o Carlos. O Senhor abençoe também a Márcia, o Fábio, o João, o Roseli, seus queridos. Eu também oro e te clamo, Senhor, pela vida daqueles que estão enlutados, que perderam seus queridos, ou por causa da pandemia, ou situações. Senhor, coloca-os diante do teu altar, Senhor, derramando do teu consolo, do teu conforto, da tua paz, ó Deus, do teu carinho sobre cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Eu coloco a família do irmão Davi diante do teu altar, seus filhos Regina, Marcelo, Lígia, também seus cônjuges, suas famílias, seus filhos, seus netos, todos aqueles, ó Deus, que perderam o seu Davi para o Senhor, entregaram o seu Davi como oferta, como principal no altar do Senhor. Por isso, ó Deus, consola, conforta essa família bendita, uma família de sacerdotes do Senhor. A tua glória esteja sobre cada um, também sobre cada um de nós. Move-te dos céus, Senhor, sobre os nossos queridos, nossos filhos, nossos netos, os tios, os avós, os nossos idosos, o marido, a esposa. Senhor, em nome de Jesus, vem com a tua graça, vem com o teu poder, move-te dos céus. Nós repreendemos toda ação do inimigo, não tem poder, porque nós estamos em comunhão, nós estamos, ó Deus, em comunhão de amor, de carinho, de conexão, ó Deus, sobre a tua palavra, sobre os teus estatutos. Por isso as portas do inferno não prevalecem, e eu declaro o poder de Deus, o poder da vida, o poder da saúde, o poder da cura. Senhor, abençoa a vida da Mônica, os seus olhos, a Gigi também, abençoa, Senhor, no seu tratamento, a tua glória, a tua graça, a tua vida, a tua saúde, se derrame sobre cada um dos nossos queridos que estão aqui. Derrama-te com vida, derrama-te, ó Deus, com ressurreição, com restauração, derrama-te, ó Deus, com vigor, com vitalidade, através das tuas promessas, da tua palavra, sobre o nosso país também, o nosso Brasil. Senhor, tem misericórdia, nós te pedimos perdão pelo nosso pecado, pela nossa transgressão, que o nosso povo seja liberto, restaurado, a tua salvação venha sem detença do norte, do sul, do leste e do oeste, e nós te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Sara a nossa terra, ó Deus, enxuga a lágrima, ó Deus, da nossa sociedade brasileira, do nosso povo, e nós te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Glória a Deus, que Deus te abençoe. O Senhor te dê uma sexta-feira maravilhosa, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, por onde você for, aonde você estiver, o Senhor te abençoe, aonde você pisar com a planta dos teus pés, onde você tocar com a palma das tuas mãos, em nome de Jesus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, porque Deus é por nós, Deus é por você, pela tua casa, pela tua família, e com certeza, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas o Senhor tem sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre os teus familiares, sobre o teu futuro, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, o Senhor esteja sobre a tua vida, um beijo para vocês aí.